Estaremos compartilhando então na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 13. Inicialmente estarei lendo somente o versículo 4 e depois iremos, no desenvolver da mensagem, lendo os demais versículos. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aqui nós vemos um questionamento sobre a volta de Jesus. Eu quero falar sobre o tema Jesus voltará. Jesus voltará. Interessante. Tanto tempo atrás, eles questionavam. As pessoas questionavam. E hoje, as pessoas continuam ainda questionando. Onde está a promessa? Dizem que Jesus vai voltar. Dizem que o mundo vai acabar desse jeito ou daquele jeito. Mas nada está acontecendo. Os incrédulos continuam afirmando. Onde está a promessa da sua vinda? Mas nós sabemos que pelos acontecimentos, nós estamos bem próximos do tempo final, do dia do juízo de Deus. Nós sabemos que este dia se aproxima. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 22 e 23, toda a criação geme e suporta angústias, esperando o dia da redenção. E nós também sabemos, como Mateus 24, as palavras do próprio Senhor Jesus, falando sobre sinais que já estão se manifestando. A multiplicação do engano e da corrupção, terremotos, fome, guerras, doenças e mortandades. Multiplicação da ciência, Satanás se manifestando como anjo de luz e outras coisas. Tudo aponta para a volta de Jesus em breve. Jesus voltará. Então nós precisamos estar atentos. E como afirma nesta palavra, não retarda o Senhor a sua promessa. Versículos 8 e 9 do capítulo 3. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Glórias a Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa. Quando todos acham que é história, que é mito, mas Deus, Ele não nos abandona. Ele cumpre todas as suas promessas. Muitas pessoas, inclusive, ficam filosofando que se Deus criou o mundo, Ele criou, mas abandonou tudo. Por isso que está nessa confusão. Mas é o contrário, são as pessoas que abandonam a Deus, não buscam sabedoria em Deus, não buscam sabedoria na palavra de Deus. Nos versículos 1 a 4, o apóstolo Pedro afirma assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram,
Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os escarnecedores, naquele tempo, já estavam em ação. E no fim dos tempos estão mais ainda em ação, zombando, ironizando das coisas de Deus, das verdades de Deus. Onde está a promessa da sua vinda? Nós sabemos que está bem próxima. Foi o Deus Todo-Poderoso, foi o seu Filho Jesus que prometeu. E Deus é fiel para cumprir cada promessa sua. Os escarnecedores zombam, porque não conhecem e nem querem conhecer a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a bondade de Deus. Longanimidade fala da paciência de Deus. Deus é paciente. Deus não é vacilante nas suas promessas. Deus é bem correto nas suas promessas. Ele não falha. Mas Ele cumpre as suas promessas segundo a sua grande sabedoria, a sua grande misericórdia. E como afirma aqui, segundo a sua longanimidade. O homem sim é vacilante. O homem altera de conduta facilmente, mas Deus não. Ele é bem firme em tudo o que Ele planeja, em todos os seus propósitos. Jesus ainda não voltou. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo. Porque Deus é paciente. Se Deus não fosse paciente, já teria tudo terminado em fogo, conforme está previsto. Deus é fogo, Deus é juízo, mas Ele é paciente. O seu plano é que ninguém pereça e que todos se arrependam. Por isso Deus tem paciência com a humanidade. Mas essa paciência de Deus, ela só terá validade na nossa vida se nós decidirmos receber o amor de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. Jesus voltará. Ele virá repentinamente como ladrão. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Fim. O Senhor virá como ladrão, e será o fim. O dia do Senhor é um dia de grande extermínio de tudo que é material. Os elementos se desfarão abrasados, se desfarão em chamas, em fogo. E a terra também, e tudo que nela existe, também terá um fim. Mateus 24, 40 e 41, nesse dia afirma que Deus separará os seus filhos. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Nós vemos que no começo desse capítulo, Jesus primeiro profetiza sobre a destruição de Jerusalém. Aqui ele já está falando sobre o dia do juízo. Ele diz que aquelas pessoas que tiverem Cristo serão chamadas em vida. Aquelas pessoas que tiverem santidade serão chamadas em vida. Haverá uma separação. E todos comparecerão na presença do Senhor para o juízo. Aquelas pessoas que tiverem santidade serão arrebatadas para a presença do Senhor. Mas isso tudo é instantâneo, repentinamente, como a ação de um ladrão. Então nós precisamos estar atentos para não sermos deixados. Só não será deixado quem andar conforme a palavra do Senhor, quem obedecer ao que o Senhor Jesus ensina, quem seguir o exemplo de vida do Senhor Jesus. E Mateus ainda 24, 42 e 44 afirma que devemos
vigiar, estar atentos, porque não sabemos o dia. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem, Jesus, virá. Jesus voltará. Glórias a Deus. Então nós precisamos estar sempre atentos, cuidando permanentemente da nossa vida com Deus, para que não sejamos apanhados de surpresa. Ficai também vós apercebidos. Ele está dizendo, ficai também vós tomando todo o cuidado, percebendo toda a vontade de Deus, percebendo toda a sabedoria de Deus, a direção de Deus, para não ser deixado na vinda do Senhor Jesus. E nesse dia, tudo se desfará em fogo, e será dia de grande terror para aqueles que não estiverem em Cristo. E será dia de grande glória para aqueles que estiverem em Cristo. Mesmo tudo se desfazendo em fogo, aqueles que estiverem em Cristo estarão sorridentes de alegria, dando glórias a Deus, porque estarão indo definitivamente para o céu com Deus em Cristo Jesus. Jesus voltará, é uma coisa certa. Então devemos viver preparados para o dia do juízo. Devemos viver cada momento preparados para o dia do juízo. Versículos 11 e 12. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Devemos viver então preparados. O momento do juízo poderá ser logo a seguir, agora, hoje, poderá ser amanhã, poderá ser daqui 1000 anos. Mas devemos viver cada minuto, cada momento, preparados para o juízo de Deus. E esse preparo é viver em santo procedimento, viver em santo comportamento, vida exemplar, e piedade, vida piedosa, vida conforme Deus manda, esperando e apressando a vinda de Deus. Vocês viram esse detalhe? Esperando e apressando a vinda de Deus? Como que nós apressamos a vinda de Deus, então, em Cristo Jesus? O Jesus Deus? Vivendo em santo procedimento e piedade. Assim, estaremos apressando a vinda do Senhor Jesus. E quanto mais pessoas levarmos para o reino de Deus, mais depressa Jesus voltará. Então, Deus confiou, através do seu Filho Jesus, a missão de apressarmos a vinda do Senhor Jesus como igreja. Igreja viva, pregando, ensinando a palavra da verdade, a palavra da salvação. Porque tudo vai ser desfeito. Os céus. Note que está no plural, os céus. Aqui se refere especificamente, existem 3 céus. O apóstolo Paulo, não sei se lembra, ele foi arrebatado até o 3º céu, o trono de Deus. E aqui fala os céus, mas aqui não está incluído o trono de Deus. Os céus aqui fala terra e sistema sideral, sistema estelar. O espaço sideral, onde fica tudo aquilo que olhamos assim numa noite limpa, esse é o espaço sideral. Tudo que nós alcançamos com a visão e muito mais ainda. Então os céus, a terra e tudo que é sistema planetário será incendiado, será desfeito
e só restará o trono de Deus, o tabernáculo celestial, e aonde ficaremos com Deus. No versículo 11 de 2 Pedro 3, afirma que tudo vai ser queimado. Tudo vai se tornar em chama e nós deveremos estar em santidade e obediência. Porque quem não estiver em santidade e obediência vai queimar também. E vai queimar na condenação eterna. Só a misericórdia de Deus mesmo para nos livrar. E nós precisamos nos apegar à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E no versículo 12, nós vemos que devemos esperar e apressar a volta de Cristo com o nosso comportamento, com a nossa santidade, com a nossa devoção a Deus, com a nossa devoção ao Senhor Jesus. Devemos estar preparados para o dia do juízo. O dia do juízo vai ser terrível para os perdidos, mas glorioso para os verdadeiros crentes, glorioso para os salvos. Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, você está preparado? Está preparada para ser julgado? É isso que o Espírito Santo pergunta para cada um de nós. Ele virá como juiz. Jesus voltará, mas voltará como juiz. Versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Glórias a Deus. Jesus virá como juiz. E tudo já está preparado. Os céus e a terra, o sistema todo material que existe, está guardado, entesourado para fogo. A terra já enfrentou a destruição por água, agora a destruição pelo fogo. E isso só vai acontecer no dia do juízo. Poderá dar um incêndio aqui, outro ali, larvas vulcânicas e coisa, mas o dia do juízo será geral. Será fogo em tudo. E glórias a Deus, porque isso demonstra a fidelidade de Deus, a justiça de Deus. E Jesus voltará como o justo juiz para arrebatar para si os salvos e lançar na destruição eterna os ímpios, os incrédulos. 2 Tessalonicenses 1,9 diz que será um tempo de perdição para os ímpios. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha como é forte essa expressão. Sofrerão penalidade de eterna destruição, punição. Serão banidos da face de Deus, da face do Senhor, e da glória do seu poder. Os ímpios, os rebeldes. Mas os crentes obedientes estarão participando da glória eterna com Deus, no tabernáculo celestial. Sua vinda é a esperança dos fiéis. Sua vinda é a nossa esperança, é a esperança da igreja do Senhor Jesus. 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Está falando de uma vida remodelada. Ele fala de uma forma assim, de vida continuada. Essa terra que se desfaz e a nossa terra passará a ser a habitação eterna com Deus, a Jerusalém celestial. Nós teremos a vida eterna no céu com Deus. E glórias a Deus por isso, né? Então nós esperamos. A vinda de Jesus é a nossa esperança.
Se não esperarmos a vinda do Senhor Jesus, o que será de nós? Será uma vida vazia. Tito 2, 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar por si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Jesus voltará. E a graça salvadora já se manifestou para nós, mas ainda precisa se manifestar a muitas outras vidas, através de nós, através da sua igreja. E nós somos a chama da esperança. Nós somos a esperança para os perdidos. Se vivermos fiéis nesta esperança da segunda vinda de Jesus, na esperança de que Jesus voltará, nós devemos viver então desimpedidos das paixões mundanas, das seduções do mundo, das seduções da carne, e devemos viver no presente século, quer dizer, no tempo em que estamos vivendo, de modo sensato. Devemos levar uma vida justa e devota a Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. E tem um motivo. Jesus se ofereceu para morrer na cruz em nosso lugar, para nos resgatar da escravidão, para nos purificar de todo o pecado, de toda a injustiça. E Ele veio para nos resgatar para si mesmo. Nós somos a igreja resgatada para Jesus. Por isso que nós só vamos a Deus por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. E Jesus cumpriu a sua missão para ter um povo exclusivamente seu. E não é um povo qualquer. O povo exclusivo de Deus, do Senhor Jesus, deve ser o quê? Zeloso de boas obras. Praticar boas obras com todo cuidado, com toda atenção, com todo esmero. Praticar excelentes obras, as mais excelentes obras. E ele ainda recomenda daí o apóstolo Paulo, no poder do Espírito Santo, dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Não podemos deixar que pessoas zombem do nosso Deus, da nossa fé, da nossa salvação. Por isso nós devemos ser fiéis. Ninguém te despreze. Paulo recomendando a Tito, exerça a autoridade de crente que você tem recebido. Ele diz isso para Tito e diz para nós também. E glórias a Deus, porque nós somos este povo exclusivo de Deus. Nós gostamos desta palavra, povo exclusivo de Deus. Mas o povo exclusivo também deve ser zeloso de boas obras. Precisamos estar prontos para levar a palavra da salvação por onde passarmos. Jesus voltará. Esta é a nossa feliz esperança. Essa deve ser a nossa grata esperança diária, constante, e assim vivermos de modo agradável a Deus, sempre. Jesus voltará. Se não vivermos com esperança,
inútil será dizermos que temos fé em Deus. Se não vivermos com esperança na volta de Jesus, inútil será dizermos que somos crentes. Inútil será dizermos que Jesus nos salvou. E tornamos vã a morte de Jesus na cruz. Se não vivermos com esperança que Jesus voltará, estaremos perdidos. E perdidos eternamente. Jesus virá. Jesus voltará. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Estejamos preparados para o grandioso dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E é uma coisa certa. Deve ser muito certa no coração de cada um de nós também. Esta deve ser a nossa esperança, para que sejamos recebidos na eternidade pelo próprio Jesus e lá habitarmos eternamente na glória com o Pai. Então precisamos estar bem atentos, bem vigilantes. E Deus é fiel para cumprir esta promessa e todas as promessas. Glórias a Deus por isso. Amém, família abençoada. Glórias a Deus. Amém.